queridos alunos do curso de Técnica em Logística. Sejam bem-vindos à nossa disciplina, Gestão de Estoques. Meu nome é Ivana Herta e eu vou trabalhar com vocês os próximos 3 encontros. Eu sou graduada em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Piauí e pós-graduada em Gestão Estratégica de Pessoas pela Universidade Estadual do Piauí. Comecei minha vida na área da docência, logo que saí da graduação, da pós-graduação. Comecei a dar aula na Universidade Estadual do Piauí, como professora substituta. Lá ministrei diversas disciplinas relacionadas à área de gestão. Em seguida, fui professora substituta do Instituto Federal do Piauí, no campus de Picos, também ministrando aí diversas disciplinas relacionadas ao técnico em administração. Passei pela EAD também, já fui tutora de curso de graduação de administração e também de graduação em administração pública, todos dois pelo sistema EAD, assim como o de vocês. Também já ministrei aulas pelo SENAC, SEBRAE e outras instituições de ensino superior. Vamos aqui ao nosso plano de disciplina. Vamos começar falando aqui de como serão os nossos próximos 3 encontros. Então, muito tem se falado a respeito de custos logísticos hoje em dia. A logística é uma área que está bastante em voga. Não é à toa que vocês já estão fazendo agora o curso de técnico em logística. Existe um profissional, um especialista, que vai só cuidar do gerenciamento, armazenamento, para dar suporte à tomada de decisão das empresas. Então, é um assunto que tem sido muito bem explorado pelas organizações, pelas universidades, enfim. Então, as empresas hoje, elas estão buscando fazer tudo no menor custo e no menor tempo possível. Hoje em dia, as pessoas têm comprado muito mais, principalmente pela internet. Então, as pessoas esperam que o prazo de entrega dessas compras que elas fazem pela internet, que tem aumentado muito, seja o menor tempo possível. Então, é isso que as empresas estão buscando atualmente. Fazer essas entregas, ter o seu estoque, trabalhar o seu armazenamento de maneira adequada para que isso não incorra em grandes custos. Então, é isso que a gente vai trabalhar nessa disciplina. A gente vai trabalhar esse gerenciamento do estoque das organizações. E de que maneira esse gerenciamento influencia a tomada de decisão das organizações. Então, o gerenciamento de estoque, ele é uma ferramenta essencial, porque trabalha com duas prioridades básicas das empresas, que é o lucro e a satisfação do cliente. Então, a gestão de estoque é uma ferramenta essencial, porque ela vai trabalhar com isso, o lucro e o atendimento da necessidade do cliente. Então, vamos lá para a gente ver o nosso plano de ensino, como é que vai estar dividido a nossa disciplina. Então, vamos lá. A ementa da nossa disciplina, nós vamos trabalhar as principais técnicas adotadas no tratamento dos estoques. Que técnicas são essas? Como é que as empresas trabalham a organização, trabalham o armazenamento, trabalham o transporte do material dentro dos galpões, né? Dentro das suas empresas? Como é que elas trabalham isso aí? Previsões de estoque, como é que as empresas fazem previsão de estoque para daqui a um mês, para daqui a 6 meses, para daqui a um ano? Como é que a empresa trabalha essa previsão? Estoques de segurança, nós também vamos trabalhar. É aquele estoque que a empresa tem que ter o mínimo para atender a necessidade do cliente, ela não pode deixar faltar. Nós vamos trabalhar também os custos de estocagem. Que custos são esses que incorrem em deixar o material armazenado por um determinado tempo? Nós vamos trabalhar também decisões de compras, como é que as empresas tomam essas decisões, que ferramentas elas utilizam para tomar decisões de compras. Organização e operacionalização de almoxerifado, nós vamos ver a questão da localização, a questão do transporte, a questão inclusive da visualização. Nós vamos trabalhar também a questão de rapidez e segurança na entrega. Nós vamos trabalhar, para encerrar também, desperdício e reciclagem de materiais, que são assuntos aí que também estão bem em vogas hoje em dia. A questão do desperdício, a questão da reciclagem, a questão da sustentabilidade. Então, essa disciplina, ela é bem bacana porque ela traz um mix de ferramentas para ser trabalhada dentro do estoque da organização.
O objetivo geral da nossa disciplina vai ser oportunizar vocês, alunos, o estudo de noções básicas sobre a importância do gerenciamento dos estoques para as organizações, assim como a previsão de demanda, né, que a gente já falou também, de prever a quantidade a ser pedida, quando comprar, onde, como, em que tempo comprar, qual o melhor tempo para comprar, né, a sazonalidade, e os reflexos dessas decisões na operação das empresas. Os objetivos específicos. Ao término dessa disciplina, vocês vão ter que compreender a importância do controle e do gerenciamento dos estoques. Nós vamos aprofundar o estudo sobre as técnicas de previsão de demanda. Nós vamos conhecer como é realizado o cálculo de estoque de segurança. Nós vamos ver como é que é realizado esses estoques de segurança. Analisar como o custo de armazenagem impacta sobre as operações de administração de estoque. Então, é um pouco complicado a gente falar em medir custo de estoque. Muitas pessoas pensam que, às vezes, determinado custo não impacta sobre o preço final de determinado produto. E a gente vai ver que tudo, mas é tudo mesmo, repito, impacta no custo do produto final. Então, a gente vai ver um pouco essa questão desse gerenciamento aí. Então, na aula de número 1, nós vamos falar um pouco do conceito, do que são os estoques, né? Que a gente ouve tanto falar, e a importância do gerenciamento e do controle desses estoques. Algumas empresas não possuem controle sobre aquilo que elas têm. Então, na aula de número 1, a gente vai ver um pouco do conceito, das vantagens de trabalhar esse gerenciamento de estoque, né? A gente vai ver um pouquinho disso aí. Na nossa aula de número 2, nós vamos entender a questão dos custos, como os custos influenciam as decisões organizacionais. Então, nós vamos ver que custos são esses, né, que influenciam essas decisões. No terceiro e último encontro, nós vamos compreender a relevância da organização e da operacionalização do almoxarifado. Nós vamos ver a questão de layout, que é importante, porque a maneira como você organiza um almoxarifado, aquilo ali lhe dá mais espaço para você colocar outras mercadorias, outros produtos em determinados lugares, lhe dá uma visibilidade maior dos produtos. Então, até isso aí influencia a questão dos custos, a maneira como é organizado o almoxarifado. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro. Nós vamos falar um pouco a respeito da previsão de estoques. A nossa aula número 1 vai ser basicamente em cima dessa questão da previsão de estoques. Como a empresa pode prever a demanda de um cliente. Então, nós vamos responder essas perguntas aí, essas perguntas básicas de como comprar, onde comprar, né? Em quem comprar, em que período comprar. Então, vão ser algumas perguntas que serão respondidas nesse nosso primeiro encontro, nessa nossa primeira aula a respeito da previsão de estoques. Então, pessoal, a questão da gestão de estoques, quanto mais as empresas conseguem gerenciar o estoque que elas possuem, melhor é para elas. Elas podem, inclusive, através do gerenciamento de estoques, repassar um preço menor para o seu cliente, porque elas vão ter um controle maior daquilo que elas possuem. E daquilo que elas precisam ainda possuir, daquilo que elas ainda precisam comprar. Então, para a gente começar, tem uma questãozinha aqui da questão do porquê de estudar a gestão de estoques, né? Por que a gestão de estoques é tão importante para as organizações? Tem se falado muito a respeito disso aí hoje, né? Muita questão a respeito de desperdício, de compra de material que não foi utilizado. Então, por que é importante para as organizações ter esse gerenciamento e esse controle a respeito dos estoques, né? Então, por que é importante as empresas terem esse controle, esse gerenciamento? Então, essas questões aí serão respondidas a partir de agora. Eu trouxe aqui inicialmente o conceito do que é estoque. Primeiro vamos conhecer o que é estoque. A gente sabe, né? A gente imagina o que seja, mas vamos ver o conceito aqui do Balu, de 2006, o que é que ele diz? Ele diz que os estoques são acúmulos de matérias-primas, insumos, né? Componentes, produtos em processo, pode ter, e produtos acabados, produtos já terminados, né? Produtos prontos para o consumo, que aparecem em numerosos pontos
por todos os canais logísticos, né? Por todos os canais de distribuição e de produção na empresa. Então, o estoque, ele pode ser de matéria-prima, ele pode ser de insumo para produto, para produção de algum produto, ele pode ser de produtos acabados, ele pode ser de produtos em acabamento, né? Então, eles aparecem aí em diversas quantidades durante todo o canal logístico da produção da empresa. Então, esse é o conceito de estoque, né? É aquilo que a empresa tem guardadinho. Algumas empresas têm aquele quarto, me mostra aqui o teu estoque. Aí você vai lá, tá lá aquele monte de produto guardado, muitas vezes está desorganizado, está bagunçado. Tem empresa que não sabe quando foi que ela comprou determinada mercadoria. Ela não tem noção de por quanto ela comprou aquela determinada mercadoria, quando foi que ela comprou. Então, tem empresa que não tem nenhum tipo de método, ela não utiliza nenhuma ferramenta de gerenciamento daquele estoque. Então, isso aí é perca de dinheiro, é desperdício. Falta de controle de estoque é desperdício, é perca de dinheiro. Então, é necessário que se tenha. Até a nossa despensa, a nossa casa, a nossa mãe, ela precisa ter esse controle do que ela tem na despensa. Se ela for para o supermercado no final do mês, sem ela saber o que tem dentro da despensa, quando ela chegar, ela vai ter comprado arroz e já tinha arroz. Faltou comprar o feijão e ela achava que tinha feijão. Então, é necessário as empresas fazerem esse controle, porque isso aí gera desperdício. Armazenar material que não é utilizado também gera desperdício. Então, por isso que é importante a gente estudar esse gerenciamento, ter esse controle. Pessoal, nas empresas tudo precisa ser controlado, tudo precisa ser medido, tudo precisa ser mensurado. Então, daí a importância desse controle, desse gerenciamento. Então, vamos lá. Os objetivos e funções do estoque. O objetivo dos estoques é maximizar o lucro das organizações ou o investimento. E aqui algumas questões que envolvem o gerenciamento de estoques. Então, eu falei para você na nossa apresentação a respeito de duas coisinhas que o gerenciamento do estoque podem ajudar. É a questão de maximizar o lucro e atender a necessidade do nosso cliente. Pessoal, porque o cliente, ele quer tudo naquela hora, naquele momento. Ele não quer esperar para ter aquela mercadoria, ele não quer esperar determinado tempo que não foi combinado. Ele quer comprar a mercadoria, ele quer ter no menor tempo possível. Não é tão bom quando a gente compra uma coisa que aí chega aquela mercadoria, inclusive antes da gente pensar que ela ia chegar, ela chega na nossa casa. Então, isso aí gera satisfação. Então, isso aí faz com que o cliente retorne a comprar, a fazer compra naquela organização. Então, isso aí sim é a questão da satisfação do cliente. Então, algumas questões que envolvem o gerenciamento dos estoques. O que comprar, que é importante. Quando comprar, em que tempo comprar. A gente vai falar do estoque de segurança, né? A gente vai falar do estoque zero. As empresas que trabalham com estoque zero, a gente vai ver isso aí. Quanto comprar. A questão do quanto comprar, ela é bem complexa, né? Às vezes as empresas compram em grande quantidade, aquela mercadoria não sai. Aí a gente vai ver a questão da previsão da demanda. Como é que as empresas trabalham, como é que elas fazem essa previsão de demanda. A gente vai ver também alguns objetivos aí dos estoques. A questão do como armazenar, a melhor maneira de armazenar determinadas mercadorias. Cada tipo de mercadoria, de matéria-prima, de insumo, existe uma maneira mais correta de se armazenar, né? Para isso existem aqueles materiais que precisam de baixa temperatura, existem as câmaras frigoríficas e por aí vai. Então, cada mercadoria ela precisa de um armazenamento diferente. Como controlar esse estoque, como controlar período de validade, que é muito interessante, é muito importante. Não adianta você ter um estoque ali enorme e de repente aquele produto já está com prazo de validade estourando. Então, aí você vai ter que fazer uma promoção, vai ter que se desfazer daquela mercadoria ali porque ela já está prestes a vencer. Então, tem que haver esse controle aí, né, de como armazenar, como controlar. E também interessante a questão da movimentação que a gente vai trabalhar. Também a gente vai ver alguns instrumentos de movimentação de carga dentro dos armazéns. Como é que é feita essa movimentação? A melhor maneira de se fazer essa movimentação.
Então, vamos lá falar a respeito das vantagens da gestão de estoques. Uma das primeiras vantagens é utilizar adequadamente o capital de giro do negócio. É utilizar aquele dinheiro que a empresa dispõe para fazer compras, né? Para pagar a água, para pagar a energia, para pagar o funcionário. Então, utilizar de maneira adequada esse capital de giro, esse dinheiro que a empresa dispõe. Porque você não vai estar alocando recurso em lugar que não é para alocar. Quando você tem esse gerenciamento, quando a empresa tem esse controle. Evitar atrasos no fornecimento de materiais e também de componentes, dependendo do tipo de empresa, né? Ela compra componentes ou ela fornece componentes para a indústria. Então, evitar também esses atrasos aí. Suprir as necessidades de vendas na medida da demanda. Então, você suprir a necessidade do seu cliente de acordo com a demanda do mesmo. Então, você não vai deixar seu cliente na mão quando existe o gerenciamento de estoques. Adequar-se às cotas de fornecimento, né? Você vai ter que se adequar dependendo do tipo de fornecedor. Existe uma cota para determinado tipo de mercadoria, para determinado tipo de material. Então, você vai estar se adequando às cotas do fornecimento, né, daquele seu cliente ou daquele seu fornecedor. Liberar espaços produtivos. Então, a gente vai ver a questão do armazenamento, que dependendo do layout, dependendo da maneira como a empresa organiza aquela determinada mercadoria, ela vai liberar esses espaços. Então, muitas vezes, a maneira que a empresa organiza determinadas mercadorias, ela libera um determinado espaço que não existia. Então, muitas vezes a empresa muda um layout, você muda, às vezes, até inclusive no escritório, ou na sua casa, no seu quarto, você muda um móvel de posição, você de repente ganhou espaço. E espaço no mundo de hoje, a gente sabe que é caro. Aluguel de armazém é caro. Aluguel de qualquer tipo de prédio, a gente sabe que é um preço, é oneroso para as empresas. Identificar produtos que estão sem giro. Essa questão aí que eu falei, que tem determinadas empresas que tem aquele produto que ele passa meses e meses sem ter saída. Então, você vai identificar quais são esses produtos, que não tem saída nenhuma muitas vezes. Eles ficam lá estocados tempos e tempos e a empresa muitas vezes nem se dá conta que aquele determinado produto está sem giro. Conhecer a influência do estoque nos resultados financeiros. Aí sim a gente está falando agora que vai mexer no bolso, né? Então, a gente vai conhecer os impactos do estoque na questão do gerenciamento financeiro. Como a empresa pode, de certa forma, economizar, como ela pode otimizar os seus recursos, conhecendo essa questão dos resultados financeiros, conhecendo como é que está o seu estoque e gerenciando o mesmo. Estratégia frente ao capital de giro e a questão do atendimento aos clientes, que a gente já comentou, né? Que é um aí dos objetivos do gerenciamento de estoques. A questão do atendimento à necessidade dos clientes. Vamos lá, a questão aí dos tipos de estoque. A gente tem os estoques de matéria-prima, estoques de produto em processo, estoque de produtos acabados, estoque de produtos em canal de distribuição e estoque também de peças em manutenção. Então, a gente vai ver aí como é que são divididos esses tipos de estoque. Todos são estoque, mas existe um tipo diferente de classificação para cada um dos estoques. Então, existem outras classificações também, existem outros autores que classificam outros tipos de estoque, mas a gente vai para essa classificação básica aqui, desses tipos aqui. Vamos para o primeiro, a questão do estoque de matéria-prima, que também são chamados de estoques de proteção, né? São os estoques de proteção, é aquela matéria-prima, é aquilo que vai ser utilizado na fabricação de um determinado produto, né? É aquilo que vai ser utilizado. É um componente de um computador, é um componente de uma produção de camisa, a matéria-prima que é utilizada para a fabricação de uma camisa, é a matéria-prima que é utilizada para a fabricação de uma mesa, para a fabricação de uma cadeira. Todo o processo de transformação deve ser protegido de eventuais paradas por falta de insumo. Então, já pensou se no meio de um processo de fabricação de uma mesa dessa daqui, falta a matéria-prima principal, que é um pedaço da madeira ou um pedaço do ferro que é utilizado para colocar
nas pernas da cadeira. Então, os estoques de matérias-primas protegem as etapas seguintes da falta de insumos necessários para a continuidade do serviço. Então, é importante que a matéria-prima ela esteja lá estocada, que não falte matéria-prima para as próximas etapas do processo produtivo. Os estoques de produto em processo, que são também chamados de trabalhos em processo. Estes são os estoques que aparecem devido às diferentes velocidades de trabalho existentes em uma estrutura complexa formada por mais de um trabalho interligado. Então, dependendo do tipo de mercadoria a ser fabricado, dependendo do tipo de produto a ser fabricado, existem esses estoques de produto em processo. Enquanto o processo produtivo está acontecendo, né? Então, são esses estoques que são necessários para a transformação daquela matéria-prima em produto acabado. Então, são esses estoques de produto em processo. Os estoques de produtos acabados, eles estão prontos para ser entregue ao consumidor. Então, existem empresas que trabalham só com produto acabado. O produto já está pronto para ser entregue ao consumidor, ao cliente, ao usuário. Esse é o tipo de estoque mais simples de ser encontrado nas organizações. Então, é o tipo de estoque que a gente mais encontra. É estoque de cerveja, é estoque de roupa, é uma papelaria. Os produtos já estão ali no ponto de ser entregue ao consumidor final. Então, é o mais simples e é o mais fácil de ser encontrado nas organizações. Mas não é por isso que ele deve ser o que a gente tenha menos cuidado. A gente também deve ter uma atenção especial para esse tipo de estoque de materiais já acabados. Estoque de peças em manutenção é um estoque de peças que são necessárias para a substituição total ou de partes de equipamentos. Como é que funciona esse estoque de peças em manutenção? Vamos pensar no liquidificador da nossa casa. Se ele der um defeito, eu preciso dessas peças de manutenção. Então, as empresas que trabalham com reparos de computador, de celular, de liquidificador, de batedeira, de fogão, de geladeira, eles precisam ter essas peças em estoque. Então, eles são chamados de peças em manutenção. Essas peças em estoque, elas servem para a manutenção de um outro tipo, de um determinado produto. Elas servem para fazer a manutenção para que o produto original volte a ficar completo. Vamos trabalhar agora a questão da previsão de estoques. Ou previsão de consumo, né? Que são pontos de partida para o planejamento de estoque. Como a empresa vai fazer essa previsão de estoque, essa previsão de demanda. Como é que as empresas têm como saber o que vai ser consumido no Natal desse ano? Como é que as empresas fazem essa previsão? Como é que será que elas sempre acertam? Será que elas sempre erram? Como é que elas fazem essa previsão de demanda? Como é que elas têm isso aí? É feito um cálculo? Como é que é feito? É isso que a gente vai saber, né? Que a previsão ela deve ser feita com muito cuidado, pois os erros de previsão podem conduzir a situação igualmente ruins. Já pensou a gente fazer uma previsão de uma demanda enorme para o Natal desse ano, quando de repente não foi consumido nem a metade? E aí? Aquele estoque vai ficar ocioso? A empresa vai perder dinheiro? Então, por isso que é importante a questão da previsão da demanda. Como é que as empresas calculam? Quais são as ferramentas? Quais são os métodos que as empresas utilizam para fazer essa previsão de demanda? Então, vamos ver como é que as empresas trabalham isso aí. Nós vamos ver 3 tipos de classificação para previsão de demanda. A gente vai ver a projeção, a gente vai ver a explicação e a gente vai ver a predileção. Vamos ver aqui rapidinho quais são as diferenças entre as 3. Vamos ver a primeira aí, a projeção, que essa daqui é baseada no pressuposto de que o futuro terá alguma forma de relação com o passado. Então, o que deu certo no ano passado, no Natal do ano passado, vai dar certo no Natal desse ano. Então, vamos fazer a previsão em cima da demanda do ano passado. Então, por isso que o nome é projeção. Eles vão fazer uma projeção do que, né, vai ser consumido esse ano, tendo em vista o que aconteceu em períodos passados. No Natal do ano passado, no Carnaval do ano passado, na Páscoa. Então, a previsão ela é feita em cima dessa projeção aí. Então, essa daí é a mais utilizada, né,
por a maioria das empresas, porque muitas vezes eles desconhecem outro método, então eles trabalham só em cima dessa projeção. O segundo tipo é a questão da explicação, que é baseado no relacionamento de outras variáveis, né? Outros modelos aí previsíveis. São modelos que podem ir de uma simples conta de média até modelos mais complexos. Então, na explicação, a empresa vai fazer, geralmente ela faz uma média do que foi consumido nos últimos meses, nos últimos natais, nas últimas datas comemorativas que mais vendem, ou dependendo do período, da sazonalidade, o que foi que mais saiu. Então, é feita uma média aí das quantidades e aí, em cima disso, é feito essa previsão de demanda. O último tipo aí é a questão da predileção, que é uma das menos utilizadas e digamos assim, das mais... talvez que tenha maiores chances de acerto, porque ela é baseada em especialistas. É usada muito raramente, mas uma opção quando não existem registros históricos ou modelos muito complexos. Então, quando não existe um registro anterior do que foi consumido em determinada época, algumas organizações optam pela predileção, que ela vai atrás de especialistas, de pessoas que trabalham com demanda, com previsão de demanda, que trabalham com estoque, para ver, para eles calcularem, para eles fazerem essa previsão de demanda. Bom, pessoal, então a gente se vê agora na nossa segunda aula, tá bom?